Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar do transtorno positivo desafiador, né? O famoso TOD. Ele é caracterizado, né, por um padrão recorrente no comportamento da criança que pode, se não tratado, evoluir para a vida adulta. É um padrão persistente em não obedecer regras, tem essa dificuldade de não obedecer regras, não obedecer, vamos dizer assim, né, também figuras de autoridades, como os pais, professores. Geralmente, a pessoa mais afetada é a figura materna, que é onde essa criança tem uma ligação maior e acaba observando ali o limite do tirar do sério, talvez não num sentido tão consciente, mas ele tem dificuldade também na regulação dessa emoção. Então, as reações emocionais são muito intensas, né? Então, o ouvir não para ele é muito difícil. Como lidar com isso, né? Deixe a criança expressar aquele momento ali de raiva dela. Uma hora vai passar, ela não vai ficar com raiva o tempo todo. Porque quanto mais ibope dá nesse sentido, claro que tem que se certificar que não, né, não vai se machucar, né, esses cuidados, mas quanto mais, né, a gente dá uma plateia, vamos dizer assim, mais, né, fortalece esse comportamento, esse padrão comportamental. Claro que tem também uma predisposição genética, né? Se tem familiares ali, né, que tem esse perfil mais reativo, né? Então existe também, né, essa questão genética, mas também muito ambiental. Então, assim, é um ambiente, né, que pode se dizer, vamos botar aqui em 3 escalas, né? É um ambiente permissivo, ou pode ser muito autoritarista ou negligente. O permissivo, né, é aquele ambiente que não se fala não, é o famoso mimar, né, não faz mal, né, e é isso. Se tem um perfil genético, uma predisposição genética, isso pode ir se agravando, né, e entrar a adolescência e também a vida adulta, que aí pode interferir, acaba interferindo tanto, né, na vida social, né, na vida acadêmica, no trabalho. Voltando lá para a questão, né, da permissividade, então é um ambiente que tem dificuldade de colocar o limite, dar um não para a criança. Porque aí se a criança chora, o adulto não consegue lidar com aquilo e aí acaba permitindo aqueles comportamentos. Então vai reforçando esse tipo de comportamento inadequado. E aí o que se pode fazer dentro de um ambiente desse, né, é todos terem que falar a mesma língua. Então, assim, né, de se não sustentar o não. Até porque, né, quando você faz isso, sustentando, né, muitas vezes o não que você precisa dar naquele momento ali, por mais que seja, né, para a criança muito, muito frustrante, é importante, porque você está preparando ela, né, para a vida adulta. Que quantas frustrações que a gente não tem nessa vida, né? Então, assim, é super importante isso, né? De saber e aprender a lidar com aquelas frustrações. O autoritário, né? Que é aquilo, ponto, e acabou, não tem um diálogo, não tem, né, uma flexibilização ali no diálogo. Ou um ambiente mais negligente, ou seja, faz o que você quiser, né? Como que você quiser, não tem uma regra a ser seguida, né? Não existe ali dentro daquele ambiente. Então, todas essas características ambientais, ele pode, sim, aumentar o risco, né, dessa criança levar isso para a adolescência e a vida adulta. Então, é um padrão que ele acaba desfazendo os grupos de amigos, não respeita os professores, os pais, figuras de autoridade no modo geral. Na questão, né, da observação dos pais referente ao comportamento da criança em relação a um comportamento mais reativo, claro, né, tem que observar a idade, se está de acordo com a idade, né, esses comportamentos mais reativos, porque existem, né, as birras mesmo dentro do comportamento infantil, mas aí, né, o quanto isso está adequado
para a idade e o quanto isso é um comportamento persistente. Então tem que estar pelo menos num quadro, uns 6 meses ali naquela observação, se tem um padrão recorrente desses comportamentos. E dentro, né, dessas observações também, se o padrão da criança está dentro desses aspectos, né, dessas características comportamentais, os pais observaram, o foco também, né, é os pais olharem a dinâmica, né, familiar. Como que está esse ambiente? Uma coisa que os pais, né, precisam ficar atentos é porque o que a gente, como cuidadores, como pais, tem a tendência de fazer? Sempre chamar a atenção para comportamentos, né, inadequados, ou seja, a gente reforça um comportamento se a criança já tem esse padrão reativo, então, de atenção. Nem que seja, né, uma atenção para chamar a atenção a comportamentos inadequados. Então, assim, é observar, né, esse padrão também de comportamento dos pais referente a reforçar comportamentos positivos. Que na educação, muitas vezes, que os pais dão para os filhos, eles não observam, né, esse comportamento. Se o filho tira uma nota boa, você não fez mais que a sua obrigação, né? Se ele tem, né, um comportamento legal de ajudar a tirar a mesa, uma coisa, não reforça esse comportamento. Poxa, filho, que legal, né? Você me ajudando, consigo mais tempo com você. Então, assim, também um tempo de qualidade, separar, nem que seja, né, às vezes, né, uns 10, 30 minutos para uma atenção, um jogo, um carinho. Mas assim, na educação, geralmente os pais, para não terem muito trabalho, né, ainda mais uma criança que, né, se apresenta reativa, ela desgasta muito mais emocionalmente esses cuidadores do que uma criança, né, com um padrão de comportamento mais tranquilo. Às vezes, né, o tempo na frente da tela é menos custoso para os pais, né? E é pensar que educação é trabalhosa, né? Porque o que é uma educação? Educação é a repetição. Claro que quando, né, se trata de um transtorno, né, um padrão mesmo persistente desses tipos de comportamento mais reativo, e você vê que você está perdendo o controle ali, né, procura ajuda de um profissional, né, de um neurologista, de um psiquiatra, para cuidar, né, desse padrão comportamental ainda na infância, para que não leve, né, prejuízos para a sua vida, né, na adolescência ou na vida adulta. E se já está também na adolescência ou na vida adulta, procure ajuda ainda assim, né, porque tem tratamento, tem como se trabalhar a regulação da raiva, dessas emoções. Então, é importante, né, procurar uma ajuda. Isso é tudo por hoje. Curte, comenta, se inscreve no canal e toda quinta a gente tem vídeo aqui para vocês.